Todos nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial na Europa encerrou-se com o suicídio de Hitler em seu bunker. Mas você já parou para pensar o que aconteceria durante a guerra e no pós-guerra se Hitler tivesse vencido? Então fica aqui que no vídeo de hoje você vai descobrir mais ou menos como seria tal situação. Salve queridos, aqui é Daniel Nunes, e se você gosta de conhecimento confiável e prático, convido vocês a se inscreverem aqui no canal. A Segunda Guerra, que colocou os aliados contra o eixo durante o período de 1939 a 1945, foi a guerra mais sangrenta da história, cerca de 50 milhões de vítimas. O desfecho na vida real da Europa todos sabemos. A Alemanha nazista foi derrotada e o ditador Adolf Hitler se matou em um bunker em Berlim para não ser capturado. Mas e se a história tivesse sido diferente? Vamos narrar os fatos de como seria a guerra se Hitler tivesse vencido. Fique ligado, pois a partir de agora nós iremos narrar como seria a guerra e não como ela realmente foi. Neutralidade à força. No início da guerra, a Alemanha nazista teria partido sem dó para cima da Inglaterra. Além de evitar a retirada de Dunkerque, que poderia dar uma sobrevida ao exército inglês, os alemães ainda teriam iniciado uma operação para invadir as ilhas britânicas. Pressionados, os ingleses não teriam outra saída, aceitariam um acordo político e seriam obrigados a permanecer neutros até o fim da guerra. Velocidade máxima. Em maio de 1940, Hitler daria o primeiro grande passo para ganhar a guerra, ao aceitar a sugestão do general Hans Guderian. Ele sugeriu avançar com velocidade máxima sobre as forças aliadas que estavam na França. Os soldados ingleses seriam cercados em Dunkerque e não teriam tempo de fugir. Com o exército detonado, a Inglaterra aceitaria um cessar-fogo com a Alemanha. Sem desrespeitar o pacto com Japão e Itália, a Alemanha optaria por ficar na dela quando os japoneses puxaram os Estados Unidos para a briga com o ataque a Pearl Harbor. Os americanos entrariam em guerra contra o Japão, mas não contra a Alemanha. Sem o apoio dos Estados Unidos, ingleses e franceses não teriam como retomar a Europa invadida, e Hitler concentraria suas forças contra os soviéticos. Durante a Segunda Guerra, a Alemanha contaria com um dos maiores cérebros da ciência, Werner Heisenberg. Com ele à frente do projeto, os nazistas focariam todos os esforços tecnológicos na busca de obter a bomba atômica. Ao conseguir a bomba antes dos Estados Unidos, Hitler não teria dúvidas, arrasaria Moscou e forçaria a rendição imediata da União Soviética. No início da guerra, Hitler teria tentado controlar os passos do aliado Mussolini. Mesmo assim, o ditador italiano bancaria a invasão da Grécia e se daria mal. Hitler não pensaria duas vezes, recusaria o pedido de ajuda imediata à Itália e seguiria com força total rumo à União Soviética. Sem perder tempo com os gregos, os alemães não enfrentariam o duro inverno russo e derrotariam Stalin. Hitler não poderia resistir à tentação, tomar Stalingrado, a cidade que levava o nome de um dos seus grandes rivais, o líder soviético Stalin. Mas quando ele visse o exército alemão quase cercado e percebesse que aquela poderia ser uma das batalhas mais sangrentas da história, ordenaria a retirada da cidade. Dessa forma, o recuo não abalaria tanto a moral das tropas alemãs e ainda evitaria a perda de um exército. O Império Nazista. Além da Áustria e da Polônia, a Alemanha anexaria ao seu território os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, e a parte europeia da Rússia. Os dois aliados de Hitler na guerra também estenderiam seus domínios. A Itália tomaria o norte da África e a Albânia, enquanto o Japão controlaria o Sudeste Asiático, um pedaço da Índia, a China e a Rússia Oriental. Cortina do Atlântico. Nas primeiras décadas após a vitória nazista na Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiria em dois blocos. De um lado, os países sob influência dos Estados Unidos, que dominariam quase toda a América Latina. Já do outro lado, os países alinhados com a Alemanha, que manteria a influência sobre toda a Europa e a maior parte da África e da Ásia. Separando os dois blocos, haveria uma linha imaginária, a Cortina de Ferro do Atlântico. A Inglaterra, que teria feito um pacto de não agressão com os nazistas durante a guerra, lutaria para se manter como um território neutro no mundo dividido entre a Alemanha e Estados Unidos.
Por conta disso, Londres acabaria sendo escolhida como a sede da ONU. Nos tempos da Guerra Fria, a cidade se transformaria na capital mundial da espionagem. Hitler sempre considerou os eslavos povos inferiores. Sendo assim, após vencer a guerra, condenaria à miséria total bolsões com populações eslavas na Polônia, Rússia, Ucrânia e Iugoslávia. Seus habitantes passariam a ser usados como burros de carga para trabalhos pesados, acabariam se tornando países com péssima qualidade de vida que lutariam para se reconstruir após o declínio do Império Nazista. Brasil versus Argentina. A rivalidade entre esses dois países ultrapassaria em muito os níveis de hoje. Durante a guerra, a Argentina teria meio que paquerado os nazistas. Com a vitória de Hitler, os hermanos virariam o maior aliado da Alemanha na América do Sul. A rivalidade com o Brasil, alinhado com os Estados Unidos, cresceria a cada dia. O conflito inevitável entre os dois países estouraria na década de 50. Tropas americanas e nazistas disfarçadas de consultores entrariam na briga para reforçar seu lado. Após alguns anos de batalhas nas fronteiras, surgiria um cessar-fogo, mas a paz definitiva entre os dois países jamais seria assinada. Dessa forma, a região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai se tornaria uma zona desmilitarizada, coberta de minas e arame farpado, uma situação parecida com a das duas Coreias no pós-guerra da vida real. Americanos e alemães não se atacariam diretamente após a Segunda Guerra, mas se envolveriam na chamada Guerra Fria. Uma das características dessa guerra indireta seriam os conflitos regionais entre aliados das duas potências. Estados Unidos e Alemanha financiariam vários países em brigas regionais para tentar expandir sua influência. Essa disputa não demoraria a atingir a América do Sul, gerando o conflito entre o Brasil e a Argentina. Exterminados durante a Segunda Guerra, os judeus sumiriam da Europa. Os que pudessem teriam se refugiado principalmente nos Estados Unidos. Lá, seriam criadas redes clandestinas de defesa dos judeus e alguns grupos passariam a cometer atentados à bomba nos territórios dominados pelos nazistas. Não seria os Estados Unidos que acabariam com o Império Nazista após 40 anos de pesadelo para o mundo. A Alemanha desmoronaria por dentro mesmo. Enquanto Hitler estivesse vivo, seus principais braços direitos, Goebbels, ministro da propaganda, Goering, líder da Força Aérea, e Himmler, chefe da polícia secreta, manteriam uma certa paz armada. Porém, após a morte natural do ditador no final da década de 70, o pau comeria solto entre as diferentes facções interessadas em comandar o Império Nazista. A disputa pelo poder iria enfraquecer a Alemanha gradualmente e estimular os povos e países oprimidos a se libertarem. Tudo, é claro, com o apoio por debaixo dos panos dos Estados Unidos. No final da década de 80, com o Império Nazista desfeito, os americanos seriam os vencedores da Guerra Fria. Mas e você? Sabia que algumas pessoas e lugares ganharam fama de amaldiçoados por causa de certos acontecimentos? Não? Então clica aqui em cima no canto direito para descobrir. E pessoal, esse vídeo foi feito com base na revista E Se, da Super Interessante. Peço que se você gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer cada dia mais. Fica aqui o meu forte abraço e até mais.